Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, você conferindo sempre com a gente neste horário da 1h30 da tarde, o programa ao vivo, com as personalidades aqui da cidade, de toda a região metropolitana, debatendo e discutindo as nossas pautas, né? As prioridades aqui da cidade, da região e, claro, debatendo com você os temas de interesse nacional também. Sempre ao vivo de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30, com a reprise às 20 horas, né? Às 8 da noite. Nessa edição... Hoje é o dia, né? Dia tão esperado aí pela política nacional nos últimos 30 dias, aí, 25 dias, e é o início, ou o reinício, a retomada do julgamento da chapa Dilma Temer, eleita em 2014, como todos nós nos lembramos, cheia de polêmicas, de controvérsias, enfim. Presidente Dilma já afastada, né? Cassada, sofreu impeachment e Michel Temer no cargo, balança, mas não cai, né? Balança, mas não cai, agora, não sei, eu acho que ele está por um fiozinho de nylon, assim, né, que o sustenta a presidência da República, ainda mais um golpe sofrido hoje pelo presidente da República, com a prisão de Henrique Eduardo Alves, que foi seu ministro, foi ministro de Dilma, não estou lembrado, mas deve ter sido ministro de Lula também, e, enfim, 25 anos atrás, aproximadamente, o Henrique Eduardo Alves é preso, né? Bom, esses e outros temas importantes, vamos discutir muito, debater muitas questões portuárias que são importantes para nós aqui, não é? O polo gerador da economia da cidade e de toda a região. Com satisfação recebendo aqui o nosso Esmeraldo Tarquínio Neto, lá na ponta. Tudo bem, Esmeraldo? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar. Sabe aquela história do gato subir no telhado? Bom, o gato está subindo no telhado todo dia, de manhã, de tarde, de noite, sei lá. No atual momento, 3 patas estão sobre 3 telhas que estão soltas do telhado. Com a gente também o companheiro Paulo Della Rosa, nosso delegado poeta, e mais uma participação importante, uma colaboração importante conosco aqui. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela oportunidade, Edgar. Muito boa tarde ao nosso telespectador. Um afetuoso boa tarde ao meu querido amigo, meu guru, Esmeraldo Tarquínio. Um carinhoso boa tarde à Bárbara, que enfeita a mesa. E eu gostaria de lembrar à nossa assistência que vivemos momento de tropa da elite. Alguém em Brasília parece que dorme escutando a seguinte música: 01, pede para sair 01, 01, pede para sair 01. A coisa está, na minha opinião, absolutamente irreversível. Mas eu não sei se isso vai acontecer hoje, né? Exatamente hoje, porque tem aquela história, né? O ministro pode impedir vista, essa coisa toda. Se bem que houve um levantamento recente, eu ouvia na Rádio Bandeirantes, depois acho que vi no UOL também, né? Em que apenas em 1% do histórico dos julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, 2 ministros pedem vistas no máximo. 1%. Em todos os outros julgamentos, ou seja, 99% do julgamento do TSE, ninguém tem dúvida de absolutamente nada, ninguém pede vista para rever absolutamente coisa alguma. Vamos acompanhar, né? E, Edgar, há de se considerar também que todos os juízes têm pleno conhecimento de todo o teor do processo. Mesmo os 2 juízes, os 2 ministros que foram nomeados recentemente pelo presidente Temer, têm conhecimento do processo. Então, não há por que protelar por mais uma vez e por não se sabe quanto tempo a análise e fazer efetivamente esse julgamento, que já tem aí uma ação que já tem 3 anos de andamento. O nosso Leopoldo Figueiredo, companheiro jornalista, editor do Caderno de Porto, do jornal A Tribuna, mais uma vez participa conosco. Tudo bem, Leopoldo? Edgar, tudo bom? Um abraço aos colegas da mesa e vamos debater aí um pouco mais sobre o nosso Porto de Santos. É verdade. E antes do Porto de Santos, antes da gente voltar aqui com o Leopoldo, a Bárbara está acompanhando sempre. A Bárbara Camargo, sempre mais uma vez e diariamente, né, conosco aqui acompanhando as redes sociais, né, Bárbara? Tudo bem? Tudo bom, boa tarde a todos. Boa tarde especial para você que está em casa. Desde já, eu convido você a participar aqui do programa pelo Facebook, que é o facebook.com/Ponto de Vista com Edgar Boturão, por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Manda sua pergunta, sua sugestão, a gente está aqui esperando. E uma boa noite para você que está em casa assistindo a reprise.
Pois é, para você que está em casa assistindo a reprise, a sessão já deve ter começado há 1 hora, 50 minutos aproximadamente. Está marcado para 19 horas, a meu ver, inexplicavelmente, uma sessão que é tardia, não é? Devia estar começando por volta das 6 horas da manhã, né, Leopoldo? Pelo menos esse é o horário que os trabalhos deveriam começar, né? 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, devia estar rolando a sessão, nós devíamos já estar acompanhando aí o voto de alguns ministros, enfim, mas no Brasil as coisas são complicadas. Tem uma informação aqui que é chocante para todos nós, que nos trouxe aqui o Paulo de la Rosa a respeito do suado, né? Árduo trabalho dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do baixo custo, não é quase nada para a União, né, de la Rosa? Um custo de 500 milhões de reais por ano, custa o nosso TSE, e trabalha com muito pouca frequência. E eu acho importante que nós lembremos uma frase do ministro Herbert, que é o relator desse processo no TSE. Será que precisaremos chegar à oitiva de Adão e Eva para depois intimarmos a serpente para chegarmos até uma decisão? O país vem sangrando por todos os poros, em praça pública. Os 5 homens do presidente, que a revista Veja, há 1 ano, e os amigos lembram bem disso, fez questão de estampar na sua capa como os homens fortes da presidência, ou estão enjaulados, Vamos ou lá. estão... Henrique Eduardo Alves, Isso. preso hoje. Gedel Vieira Afastados. afastado e investigado, né? Cunha, Eduardo Cunha preso. Eliseu Padilha. Eliseu Padilha e e Moreira Moreira Franco Franco, são 5, pendurados pelo Pendurados pela foro guilhotina. privilegiado. E Romero Jucá. Ou se- Romero Jucá, E é o seu- verdade, o e seu temos ainda a jornalista, Sua Excelência, O senador. Romero Jucá. É imprescindível que o TSE se atenha à lei, mas é inegável que existe um sentimento, Esmeraldo, que tomou conta de cada brasileiro e cada brasileira, que o Brasil definitivamente vive talvez mais um dos seus grandes momentos de mudança, que, por mais uma vez, poderemos perder essa chance levando o infortúnio, a desesperança, o sofrimento a cada um de nós e a todos nós por mais décadas. Só para completar, não sei se o Esmeraldo vai querer fazer alguma intervenção, o Leopoldo também fica à vontade. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral trabalham a cada 15 dias, né? Uma semana sim e outra semana... Hebdomanário, essa é boa também. Conhecia, não? Não. Anota aí. Hebdomanário é um trabalho que não tem a sequência, né? É um sim ou não, né? Tem aí um buraco no meio, sim, um descanso no meio. Então, veja bem. Hebdomanário. Uma semana eles atuam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana funciona o TSE. Uma semana sim, uma semana não. Ou seja, em 15 dias você tem 2 sessões, é isso, do TSE. Reunião, 2 reuniões dos ministros do TSE. Ou seja, é uma piada, né? É uma verdadeira piada, uma brincadeira o que se faz com a política brasileira, com o Brasil de modo geral, com os brasileiros, com o contribuinte, enfim, que banca essa sangria toda, esse escárnio todo, esse desatino todo, viu, Esmeraldo e Leopoldo? Você espera o que hoje, Leopoldo? Ou não espera mais nada? Olha, hoje, a princípio, eu estou esperando, na verdade, mais a leitura do processo, do relatório. Já se fala que o que vai ser lido já é uma versão um pouco mais reduzida. Agora, o que deve acontecer a partir de amanhã, na verdade, eu acho que só os próprios ministros, talvez nem os ministros do tribunal possam adivinhar. Mas o país para acompanhar esse processo, que acaba tendo reflexos, na verdade, nos mais variados setores. Até mesmo quando a gente começa a analisar os índices econômicos, em que a própria economia já começa a mostrar que, devido a essa instabilidade, o câmbio já opera de uma forma diferente, empresas já começam a avaliar se vão fazer investimento ou não, dependendo de como vai ficar o cenário político. Enfim, o que o país acho que agora mais pede é uma definição rápida e concreta, para que a vida possa continuar. É verdade, vamos aguardar então. Esmeraldo, quer completar alguma coisa, né? Eu acho que o que o Paulo de la Rosa falou, o Brasil tem mais uma oportunidade. Aqui já foram tantas as oportunidades que a gente... É que essa está muito escancarada para que ela não seja aproveitada.
Mas nós comentávamos também, não adianta você, caso ocorra aí um desenlace do governo Temer, as alternativas que se apresentam também não são minimamente aceitáveis. O fato é que, dentro dessa linha da oportunidade, o Brasil, numa frase que foi atribuída ao general Costa e Silva, na época da ditadura militar, onde se dizia que o Brasil está à beira de um abismo, mas nós demos um passo à frente. A gente não pode correr esse risco, porque o abismo está aí. A economia, pelo menos do jeito que se desenhou, que a economia tinha chegado no máximo do pior, de repente talvez não tenha sido tanto assim. Foi um baque muito forte para a economia, sem dúvida nenhuma, mas aí as coisas parece que depois da entrada do Temer, as coisas melhoraram. Melhoraram e não melhoraram tanto assim. Mas o fato é que nós temos uma oportunidade, a sociedade brasileira, a população brasileira tem a oportunidade de, no próximo pleito eleitoral, em 2018, porque desse aqui ninguém vai participar, em 2018 é importante que as pessoas, eu falei isso na semana passada, as pessoas tenham consciência de que precisam votar bem. Não adianta depois se arrepender e reclamar porque o voto é obrigatório. Se o voto é obrigatório e não quer votar, não vá votar. Agora, não adianta ficar votando mal e reclamando do político que ela própria colocou, que o próprio eleitor colocou no poder, e isso não pode acontecer mais. Me parece que nós estamos perdendo, e ali, De La Rosa, vai acontecer exatamente isso. Nós, em 2018... se a população brasileira não escolher, e eu não estou dizendo que tem que ser um candidato A, B, C, não é isso. Nós precisamos escolher alguém que esteja comprometido moralmente, sob o ponto de vista da civilidade, da urbanidade, mas sobretudo da ética. E eu me lembro que o Michel Temer, quando era candidato a deputado, tinha como mote da sua campanha ética e dignidade. Olha só, a que ponto nós chegamos. Você foi aluno dele, né? Fui aluno dele na PUC. Tive o prazer de ser aluno dele. Bom professor. Ele era um excelente professor. Era um excelente professor. Mas, às vezes, um excelente professor é um excelente professor. Né? Então, eu realmente falo isso sem a mínima reserva, porque ele foi um excelente professor. Falo o que eu ensino, mas não faço o que eu ensino, mas não faço o que eu faço. Então, ética e dignidade. Agora, essa Vamos coisa aproveitar... do voto também, viu? O Esmeraldo, Leopoldo, Paulo e Bárbara, enfim... A coisa do voto obrigatório no Brasil já foi para o espaço também há muito tempo, né? Você não vota, qual é a multa aqui que você... R$3. Exato. R$3 cravado, R$3 e pouquinho, alguma coisa assim. Mas acaba sendo... Isso não é multa, né? Mas acaba sendo o momento em que se define os rumos do país. E só complementando... Não, eu sou sempre favorável que as pessoas votem. Não, só complementando o que o Esmeraldo falou, 100%. votem com consciência tanto para o Executivo como para o Legislativo. Porque não adianta nada ter um bom candidato no Executivo, mas ele não ter uma base de apoio no Legislativo ou não estar cercado de políticos também sérios, que infelizmente é uma característica cada vez mais rara. E nós chegamos ao cúmulo, já disse isso aqui 1 milhão de vezes, vou dizer mais 1 milhão de vezes, chegamos ao cúmulo de não ter um deputado estadual eleito aqui pela cidade de Santos, pela política de Santos, né? Com todo respeito ao deputado estadual Paulo Correia, né? Mas Paulo Correia fez, não sei nem quantos mil votos aqui em Santos, 4, 5, 6 mil votos em Santos, enfim. Não foi eleito pela política santista, tá certo? O Caio França tem as suas raízes em São Vicente, tem um compromisso enorme com São Vicente, claro que está sempre aqui com o Paulo Alexandre, para atender aqui algumas necessidades da cidade, enfim, mas ele é uma raiz política em São Vicente. Como tem o deputado Cássio Navarro, que tem a sua raiz política em Praia Grande. Então chegamos ao cúmulo de não ter na Assembleia Legislativa um santista, né? Eleito pela política aqui da cidade, meu caro Paulo. Isso só demonstra o enfraquecimento dos nomes das mulheres e dos homens da nossa região. Por conta de um adesismo que vem sendo recorrente na política santista, a voz dissonante, e você é testemunha disso, Edgar, eu sempre tenho a honra de participar dessa bancada, digo da importância, da essencial importância da oposição. Não há democracia séria que se sustente sem uma oposição qualificada, respeitosa, cidadã, republicana, legalista, mas qualificada.
Santos vem por conta dessa aglutinação em torno dos mesmos nomes, enfraquecendo a qualidade dos seus políticos. E eu queria só fazer uma observação, meu querido Esmeraldo, que é claro que nós devemos ter muita responsabilidade ao votar. Essa é a essência, e você, que um democrata desde o nascimento, preserva e exalta com tanta clareza e com tanto valor esse patrimônio que é o voto, mas nós temos que sim assinalar um aspecto positivo da democracia brasileira. As nossas instituições, se não em céleres passos de um galgo irlandês, mas vem ocupando o seu espaço e vem fazendo com que o comportamento que deveria ser ético na essência, que deveria ser republicano na essência, que deveria partir do próprio eleito ou eleita, venha sendo cobrado de uma maneira mais contundente. Estamos vendo aí sim empresários fortíssimos presos, políticos, as raposas arquipeludas da política brasileira indo para a cadeia. O episódio de hoje de amanhã, levando de um apartamento de altíssimo luxo numa região valorizadíssima do Rio Grande do Norte, uma região que era dita como terra de caudilhos, terra de coronéis, sendo preso pela Polícia Federal. E esse é o nosso sonho, Edgar. Que tenhamos, sim, um país onde o eleitor, que é o verdadeiro dono do processo democrático, seja qualificado. E claro, que tenhamos cada vez mais mulheres e homens à frente das instituições que honrem o nome que têm. Delegados, juízes, promotores e toda sorte de fiscais, tribunais de conta, os colegiados que julgam, homens e mulheres que tenham, antes de mais nada, um senso altíssimo de brasilidade. É verdade. Pessoas, lamentavelmente, não têm essa consciência, né, de que o presidente da República é o funcionário público número 1, eleito por você, pago por você, pelos impostos que você suadamente deposita lá nas contas do governo, o governador do estado a mesma coisa, os deputados, senadores, enfim, né? Eles têm a obrigação de zelar pelo que nós pagamos, pelo nosso patrimônio e, claro, gerenciar corretamente o erário, né, que é o dinheiro público que deveria ser investido em prioridades, né, sociais, saúde, educação, transporte, segurança, enfim, a gente, lamentavelmente, no Brasil não vê nada disso funcionando há muito tempo. E a Codesp está funcionando bem, Leopoldo? Tem um passivo trabalhista, o Esmeraldo levantou essa questão aí, até conversamos ontem rapidamente, não, Esmeraldo? Isso, eu sim, só retomando esse tema, a gente até tinha abordado. Você até abordou na semana passada, rapidamente, né? Você tem 4 mil ações trabalhistas, há um provisionamento de ordem legal, né, de 250 milhões de reais para fazer frente a essas eventuais vitórias ou derrotas da empresa na área trabalhista. E eu avanço um pouco nesse tema sob o ponto de vista, sob o seguinte argumento: 4 mil ações trabalhistas e uma empresa que tem 1.500 e poucos empregados tem algum problema, porque não tem planejamento, falta plano de carreira, falta até alguma peça da engrenagem faltando ou emperrada. Porque é muita coisa, é muita coisa. Claro que tem gente que sai e aciona, mas de qualquer forma você tem 4 mil ações trabalhistas assim, dessa forma. Você tem, além disso, uma ação dos engenheiros da empresa, que já está em segunda instância. Eu acho que talvez até já tenha julgado em segunda, né, Leopoldo? Mas tem lá uma estimativa. Está tramitando. Está tramitando ainda, né? Mas tem uma estimativa de 250 milhões, devem estar tentando encontrar algum acordo, também por alguma coisa que deixou de ser feita, que deixou de ser paga em algum momento, há 15 ou 20 anos atrás. O sujeito há 15 ou 20 anos atrás começou a fazer uma poupança e vai receber o resultado dessa poupança agora, né? Então, são coisas que o próprio fato, Leopoldo, que nos traz aqui aquela estratosférica dívida da Libra em relação à Codesp, estimada hoje em 2 bilhões e meio de reais. Não são 2 milhões e meio, porque a gente está vendo aí a JBS... Bom, bilhão agora já... Não, agora até já não dá nem moeda de troca, né? Porque... Mas são 2 bilhões e meio em uma ação que rola
20 anos, talvez? Desde os anos 90, né? Sim. Então, são coisas que... Mais de 20 anos. Acho até, se você for abordar isso, depois a gente avança um pouquinho mais, mas... Só para a gente não perder o fio da meada, então, Leopoldo, essa dívida da Libra corresponde exatamente ao quê, para quem não tem muita familiaridade aí com o assunto? Na verdade, essa dívida ela surge com a própria licitação de um dos terminais, de uma das áreas ocupadas pela Libra Terminais no Porto de Santos. Durante a licitação, a Codesp prometeu um terreno com determinadas características, como, por exemplo, a profundidade de berço. Berço é o local onde o navio fica atracado. Uma outra característica foi que não haveria mais os trilhos passando no meio da área. Por exemplo, um trilho passando no meio da área, ou seja, o trem passando no meio do terminal. O terminal não tem tanta área assim para trabalhar. Outra característica era a metragem da área, enfim, uma série de características que foram prometidas e não foram cumpridas pela autoridade portuária. Isso motivou, pelo menos é o que alega o terminal, isso motivou o terminal a entrar com uma ação na justiça, alegando que não iria pagar o que havia prometido de licitação. A Codesp afirma que entregou efetivamente o que prometeu e nessa disputa jurídica já se vão 20 anos. Em alguns momentos dessas 2 décadas, algumas soluções foram buscadas, nenhuma chegou a ser concluída, numa delas até o presidente da Codesp na época propôs uma medida que acabaria reduzindo bastante essa dívida, houve um levante da própria diretoria à época contra o presidente, essa situação acabou chegando em Brasília, as autoridades acabaram colocando um fim na questão e só agora foi encaminhada com a negociação do terminal para a renovação da concessão da área. E uma das cláusulas exigidas pelo governo federal foi que chegasse num acordo. Esse acordo foi agora para uma negociação e está nessa negociação já há mais de ano. A expectativa é que se chegue efetivamente numa solução tanto para o Porto de Santos, que precisa desse recurso, a região precisa desse recurso para investimentos em infraestrutura, quanto até mesmo para a empresa, que aí consegue resolver esse impasse e segue no seu desenvolvimento. Infelizmente, a solução não é rápida e não há nenhuma expectativa também para que seja concluída a curto prazo. Curiosamente, a Libra ficou nessa queda de braço aí com a Codesp, não é? Alegando todos esses motivos que o Leopoldo elencou aqui, mas curiosamente não abriu mão do terminal, né? Falou, não é isso que nós queríamos, enfim. Ele continua operando, ganhando milhões e milhões e milhões e milhões, né? E não pagando absolutamente nada do acordo contratual que tinha. Então vamos fazer um intervalo? Na sequência voltamos para discutir e conversar sobre temas diretamente ligados ao porto, à economia aqui da cidade e da região. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Sequência aqui do nosso ponto de vista, o companheiro jornalista Leopoldo Figueiredo com a gente aqui, editor do Caderno de Porto de A Tribuna, a gente também contando com o Esmeraldo Tarquínio Neto, nosso Paulo de la Rosa, a Bárbara Atenta, já
participação aí de telespectadores e ficou ainda um pouquinho algo a completar a respeito daquele tema da dívida da Libra, os problemas, as dificuldades aí financeiras que envolvem a Codesp. Esmeraldo queria um arremate final, né? Um complemento é o seguinte, há um contrato estabelecido entre a Codesp, a Libra, tendo como ponto, o terceiro ponto do triângulo, a Câmara Brasileira, Brasil-Canadá, que estabelecendo um processo de arbitragem, que eu estava conversando com o Leopoldo aqui, eu tenho na minha memória, e o Leopoldo ficou com uma dúvida, eu também agora levantei essa dúvida, mas que acho que é um processo que está previsto para conclusão em até 2 anos, a partir de junho, maio do ano passado, não me recordo exatamente quando começou isso. Mas o fato é que, como é direito patrimonial e ele pode ser disponível, ele é disponível, esse direito patrimonial, este valor estimado de 2,5 bilhões, ele pode ser reduzido como provavelmente, imagino que alguma movimentação no valor vai ser feita, ou para mais ou para menos, mas de qualquer forma, porque não há um valor fechado. É um encontro de contas. Um encontro de contas. Então, o importante é que isso se resolva, seja para o lado da empresa Codesp, seja para o lado da empresa Libra, porque não tem sentido, e o Leopoldo provavelmente vai complementar isso, que isso continue por mais 10 ou 20 anos nessa bagunça. E isso pode, inclusive, gerar, com o crédito que vai ser resultado desse processo de arbitragem, a Codesp poderá estabelecer uma compensação no caso da ação dos engenheiros, por exemplo. Não estou ligando uma coisa à outra, mas é um dinheiro que entra que poderá ser direcionado para outras áreas e para outros projetos. A Câmara de Arbitragem que foi escolhida, que foi selecionada, como nós estávamos conversando, é um órgão sério e que vai buscar uma solução de forma rápida. Não é do interesse dela ficar protelando isso daí. Agora, todos aí buscam uma solução em definitivo. É difícil ter no maior porto da América Latina um processo de negociação entre uma concessionária de uma área e a autoridade portuária que se arrasta já por um pouco mais de 20 anos. Isso daí. A própria gestão do porto carece resolver isso daí para que possa resolver depois outros problemas. E é uma entrada de recursos que é estratégica, tanto para a Codesp resolver seus próprios problemas financeiros, quanto para investimentos no Porto de Santos. E a própria empresa também tem esse interesse, como nós estávamos falando há pouco, de resolver isso daí para traçar exatamente o seu futuro. A Libra Terminais certamente acredita nisso. Olha, ontem nós tivemos aqui a presença do secretário de governo de Santos, não é? O secretário Rogério Santos, e a participação da Cristiane Lourenço, uma série de questionamentos importantes. Falou-se muito sobre a questão túnel, né? Túnel, ponte, ligação seco, enfim, né? E o Rogério insiste na opinião pessoal dele, o pessoal do prefeito também, já conversamos com o prefeito sobre isso várias vezes, e ele é um ferrenho defensor deste túnel lá da Rodrigues Alves, que fazia ligação direto com o lado de Vicente Carvalho, né? Como um túnel urbano, né? Então, caminhão, essa coisa toda, não entraria nesse circuito. E insiste que as obras da entrada da cidade também devem ser resolvidas, mas que a ligação estrada com a área portuária, enfim, né, que seria o ideal para tirar o movimento pesado aqui da cidade, tem que ser feita pela União. Eu acho que é uma realidade, enfim, a questão do túnel lá da Rodrigues Alves é discutível e tal, mas até acho que seria importante também, enfim, né? E eu acho que é coerente essa avaliação. Com tudo isso que a gente acompanha aí, com os milhões e milhões e bilhões, como lembra o Esmeraldo, aí, que circulam pelo nosso porto, 25%, 27% do PIB nacional circulando por aqui. Da balança comercial. Por que raios, não é, a gente não consegue ver a Codesp ou a União fazendo esse túnel e resolvendo eu queria só entre e sai de caminhões e de fluxo de veículos? Fala, fazer algumas observações. Se for ser considerada a utilização do túnel como uma utilização urbana, como você relatou aqui, então não é a União que tem que pagar esse negócio. Não. O da Rodrigues Alves é do Estado, né? Sim, é do Estado. Então, mas eu já vou chegar nesse ponto. Porque o problema está que não é ali o lugar para o túnel.
Porque se você quer resolver o problema de tráfego de caminhão na cidade de Santos e do Guarujá, o túnel tem que começar lá no Saboó. Não, sim, mas esse da Rodrigues Alves, é considerado pela prefeitura, pelo Rogério, pela prefeitura, ele defende como um túnel urbano. Perfeito. Carros, VLT... e vans, talvez, enfim, não seria isso. O VLT vai demorar mais uns 19 anos para ser implantado para o Guarujá, que foi o tempo que demorou. Se na superfície demorou 19, imagina no subterrâneo. O problema é que não há recurso para você fazer 2 túneis. Você não tem um para escoar. O maior problema, porque senão a cidade vai sempre ficar brigando com o porto. Não tem cabimento que a cidade não entenda que a cidade de Santos é portuária. Ela não é turística, ela tem aspectos turísticos que têm que ser valorizados e têm que ser lembrados sempre. Mas ela é, economicamente, uma cidade portuária. Eu acho que eu não estou errado, né, Leopoldo? Mas o fato é que não tem dinheiro para 2 túneis. Graças a Deus, abandonou-se a ideia da maquete da ponte. Graças a Deus. Porque enquanto se pensar que dá para ter uma ponte, tá bom, dá para ter uma ponte. Ela pode ser decorativa, uma peça arquitetônica, mas só isso. Porque hoje você pensar numa ponte com menos de 70 metros de vão é para acabar com a atividade econômica da cidade. Tem um projeto de ponte lá no Valongo, ligando a Ilha Barnabé, e dali... ao Saboó. De Saboó, né? Exato. Agora é o projeto da Ecovias, não é isso? Exatamente, que na verdade seria tecnicamente o projeto mais factível. E complementando o que começou a ser falado aqui em relação a ponte... Mas aí no Valongo, por exemplo, aí os caminhões teriam que descer... Não, no Saboó. No Saboó. A ligação já seria entre a área continental de Santos, através da Ilha Barnabé, sim, com a região do Saboó. Pelo menos essa foi a proposta apresentada, se eu não me engano, há uns 4, 5 anos, pela concessionária do sistema de Valongo, não existe? A Ecovias. Não, é que não seria ali o Valongo, seria um pouco antes. Um pouco antes. É. Agora, realmente, considerando a atividade portuária, ter uma ponte é muito temerário. E por que a gente acaba criticando essa opção de ponte? Porque você vai fixar um teto no Porto de Santos. E quando começou a se debater a possibilidade de uma ponte, meses depois aconteceu um episódio no Porto de Vitória. O Porto de Vitória tem uma ponte ligando a cidade de Vitória à Vila Velha. Quando essa ponte foi construída, eles fizeram, não me recordo agora o vão, a altura dessa ponte, mas enfim, eles construíram essa ponte numa altura tal que não impedisse a exploração econômica da região protegida pela ponte. Pois muito bem, nos últimos anos a região ali de Vitória começou a trabalhar com plataformas de petróleo. E uma plataforma de petróleo tinha que passar por debaixo dessa ponte para passar por um serviço, só que não passava. O planejamento foi... Mas aí é que está, quando a gente coloca uma ponte, você pode até projetar, a ponte vai ter uma vida útil de décadas, de certamente mais do que um século. Você não projeta uma ponte para daqui a 50 anos você ter... tem 100 e qualquer coisa, né? Exatamente. Imagine você projetar na entrada do Porto de Santos uma ponte e daqui a 20, 30 anos chega-se à conclusão de que a altura dos navios à época vai demandar uma maior altura e por causa da ponte ele não vai mais poder escalar no Porto de Santos. Então, e o túnel também tem que tomar cuidado com o calado, né? Mas aí a questão do túnel, tecnicamente, não afeta tanto quanto o calado aéreo, que seria a altura da ponte. Porque, quer queira, quer não, o nosso porto ele está numa região estuarina e tem as curvas do canal de navegação. Então já se sabe que há um limite natural. Brinca-se muito que navio não foi feito para ficar nem parado e nem fazer curva. Navio está sempre em movimento e anda em linha reta. Para o navio fazer a curva, a própria dimensão do navio leva essa curva em consideração. Não é nem toda a curva que um navio consegue fazer. Então já há um limite natural, considerando a curvatura do canal do Porto de Santos, para o tamanho de navio que vai receber. E o túnel, se não me falha a memória, estava sendo projetado a 21 ou 19 metros de profundidade, que já seria uma profundidade natural para a construção dessa estrutura, para a implantação dessa estrutura e chegar a uma profundidade boa para navios. E realmente a evolução naval hoje não projeta navios tão profundos, porque na verdade um navio profundo acaba levando todos os portos a novas obras de dragagem, que não são obras baratas. Na verdade os navios estão crescendo para os lados e para cima, não para baixo.
Então, por essas características, a gente acaba considerando que o túnel acaba sendo uma opção de menor risco do que a ponte mesmo para o desenvolvimento do porto. Muito bem. E aí, eu acho que desse segundo bloco a gente pode fazer um resumo, não é? Que chegamos à conclusão que a profissão de maior risco nesse país e a melhor profissão nesse país. A profissão de maior risco nesse país é ser presidente da Câmara dos Deputados, né? O Cunha está preso e o Henrique Eduardo Alves está preso. E a profissão maravilhosa é ser projetista de maquete na Baixada Santista. Porque nós já vivemos de várias maquetes. Túneis, pontes, maquetes. Essa deve ser uma profissão maravilhosa. Falta, querido jornalista, Leopoldo, a nossa luta eterna que vem sendo encampada por essa bancada não é de hoje. A presença de Santos na gestão do porto. Os problemas do porto são problemas que afetam, sim, o Estado e o país, mas primordialmente afetam a cidade de Santos. Sim. E quando tiramos um conselho que era atuante, que determinava, para um conselho que tão somente delibera, que comenta, por favor, menos comentário e mais ação. A questão da ponte, do túnel, está para nós exatamente como está a questão da redenção da política brasileira. Todo mundo comenta, todo mundo ouviu falar, mas efetivamente a realidade é 1h30 de fila hoje para se atravessar ao Guarujá, Esmeraldo. Trabalhadores de Santos que vão ao Guarujá, trabalhadores do Guarujá que vêm a Santos. E onde fica o crescimento da costa da Mata Atlântica, me perdoem, da Baixada Santista, porque precisamos sim unificar as cidades, mas enquanto o porto for gerido por gente que não é da terra, não tem o suor da terra, o sal da terra, os problemas só serão aumentados e, infelizmente, trazendo à cidade e à região uma perda gigantesca de possíveis arrecadações, de crescimento tecnológico e, naturalmente, daquilo que todos ansiamos, geração de emprego. É verdade. A travessia de balsas é algo assim da Idade Média, sei, da Idade da Pedra, enfim, é uma coisa inacreditável que nós cheguemos aonde chegamos até hoje. Fazer uma travessia entre Santos e Guarujá, você leva, como disse o Paulo de la Rosa, 1h30, momentos de pico e tal, vamos colocar, 40 minutos, 35 minutos, quer dizer, é inacreditável uma coisa dessa, né, Leopoldo? Na situação atual, na situação do país, efetivamente a região vai ter que continuar contando Não tem jeito. Com um serviço de balsa, porque um empreendimento bilionário como um túnel submerso, mesmo a opção de um túnel mais para o interior do canal do estuário, que seria tecnicamente uma das melhores opções, acaba não sendo factível hoje na atual situação do país. Não haveria como fazer esse investimento. É um investimento importante, a região precisa, sim, necessita, o sistema, a mobilidade da Baixada Santista precisa desse tipo de investimento, mas neste momento, pelo menos, não há nenhuma sinalização de governo federal, de governo estadual e mesmo da iniciativa privada da possibilidade da realização de um projeto como esse. Só a dívida da Libra resolveu o túnel. Já dava um suspiro. 2 bilhões, né? Posso fazer uma pergunta para o Pois não. Leopoldo, você falou dessa questão do túnel. A gente tem aqui no Brasil tecnologia para construir um projeto desse? Porque dinheiro... Olha, mas a questão aí de se tem tecnologia ou não, e sim, existe tecnologia sim. A própria ampliação do metrô de São Paulo, por exemplo, demonstra que há tecnologia para esse tipo de obra, mas acaba sendo também um empreendimento realizado muitas vezes por consórcios, com mão de obra nacional e mão de obra internacional. Existe sim essa possibilidade. Agora, e até mesmo é uma ótima oportunidade para caso não haja tanta tecnologia aqui no Brasil para isso, essa tecnologia acaba sendo, acaba vindo aqui para o país e acaba se desenvolvendo aqui no país. Nesse ponto, sim, há empresas que projetam isso daqui, há especialistas aqui no país para isso, talvez os equipamentos tenham que vir de fora. Mas de uma forma ou de outra, o empecilho não é técnico. A questão aí é financeira e se a gente for aprofundar um pouco mais a análise política.
Pois é, há 40 anos devia ter sido feito essa ligação seca, pelo menos uma, não é? Pelo menos uma. Mais importante delas, que é a ligação portuária, porque você alivia aqui o trânsito da cidade, você não tem ruas para você ficar pavimentando o tempo todo, não tem o problema ambiental ali, a sujeira que se espalha, enfim, essa coisa toda que os caminhões deixam pelo caminho, evidentemente, não é? Como o VLT, né? O VLT é excelente, mas devia ter sido implantado há mais de 30 anos. Indiscutivelmente teríamos hoje a região toda interligada. Vamos para o segundo intervalo? Já a gente volta falando sobre os terminais líquidos também, um assunto interessante, não é? Como é que se fiscaliza a atuação desse pessoal aí para evitar novos incêndios, novos vazamentos de gases, que a gente não sabe nem quais são, enfim, voltamos já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Olá, meu amigo Roberto de Ogum, parabéns, sucesso na sua estreia no dia 1/7 na Santa Cecília TV. Você é um cara muito legal, super sério, competente, sou seu grande admirador, seu amigo. Fique com Deus, saúde sempre, principalmente, né, meu amigo? E sucesso, muito sucesso, tá bom? Fica com Deus, estarei aqui te prestigiando. Um beijão no coração do seu amigo João Kleber. Tchau, tchau. Programa O Guru com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. O Colégio Santa Cecília oferece diversas atividades recreativas no mês de julho. Aproveite! Deixe seus filhos de 3 a 9 anos de idade passarem momentos agradáveis de descontração e muita alegria com professoras especializadas, vagas limitadas e valores promocionais. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Sequência aqui do nosso ponto de vista, não é? E a gente, antes de seguir aqui com a pauta portuária, o Barba tem um questionamento aqui para o delegado poeta, é isso? Não? Tem sim. É o Luiz Leite, do José Menino, pergunta para o Paulo a respeito dos eventos de hoje de noite, do julgamento da chapa Dilma Temer. É o seguinte: será que os ministros estarão atentos ao clamor da comunidade e terão a coerência de julgar os fatos hoje, afastando o Temer e sem pedir vista para que não haja atraso no processo? Luiz Leite, a sua pergunta é absolutamente axial. Toca na questão mais pungente que o Brasil enfrenta hoje. Mas eu peço liberdade a você para fazer um comentário lateral, lembrando aos amigos da mesa que saiu o nosso Atlas da Segurança ontem. E o país vai mal. Luiz, meu querido, do José Menino, lugar onde eu tenho laços tão afetivos, o país vai muito mal. A cada 10 minutos uma vida é ceifada pelo mais hediondo dos crimes, que é o homicídio. Isso matando mais no Brasil do que nas guerras da Síria, do Oriente Médio, de todos os ataques terroristas do mundo. Os jovens negros são Isso é muito vítimas, sério. Né? E, naturalmente, o estado de São Paulo tem a menor taxa. E as explicações são muitas, mas a grande explicação não está sendo dada, Esmeraldo. As taxas em São Paulo são menores por conta do crime organizado. Puxa, mas que paradoxo. Claro, porque eles têm um comportamento hegemônico no tráfico de drogas e acabaram as lutas por pontos de drogas. Tudo hoje faz parte do pacotão que o PCC encampou. Isso é seríssimo, porque nós estamos à mercê de uma investida fatal, arrasadora do crime organizado. Dito isso,
vou à sua pergunta com o maior carinho. Eu espero que o TSE faça um julgamento legal, no sentido estrito da lei. É óbvio que qualquer ser humano, você, Luiz, eu, o telespectador da tarde ou da noite, ele está sensibilizado com as questões nacionais. A gente está assistindo um presidente da República sangrando em praça pública. Mas nós não podemos esquecer que há um comportamento a ser seguido, uma ritualística a ser tomada. Há de se analisar as provas dos autos. Eu, com a humildade que a minha parcíssima inteligência me obriga, procurei ler bastante. Na minha opinião, há indícios, há provas, há materialidade suficiente para a cassação da chapa Dilma e Temer de maneira absoluta. Ou seja, eu espero, quero acreditar, Edgar, quero acreditar, Luiz, que nós tenhamos, em seguindo a lei, que dentro de um espaço muito breve de tempo, o presidente seja deposto e nós tenhamos, através do Congresso, as eleições indiretas. Porque se lá não tem gente capacitada para a escolha de um presidente, isso não é motivo para que mantenhamos no poder alguém que lá chegou de forma ilegal. Porque mamãe já me ensinou e tenho certeza que as mães de vocês já ensinaram. Um erro não pode justificar outro. Foi por conta desse procedimento tão interessante para as maiorias, para as minorias, que nós trouxemos o Brasil a essa realidade. Então, que a lei seja cumprida e que, para a felicidade de todos e o bem-estar geral da nação, o presidente diga, ou digam para ele, não fico. Paulo, só aproveitando o assunto, na sua avaliação, qual é a possibilidade de algum dos ministros pedir vistas ao processo? Então... Eu falei aqui na abertura, você estava chegando aqui, né? É impressionante como a minha atração pela profissão do jornalista se materializa a cada novo amigo que faço nessa seara tão maravilhosa que é o jornalismo. O pedido de vistas é absolutamente natural, Leopoldo. Uhum. E em tempos de céus de brigadeiro, mares de almirante, seria até louvável um pedido de vista. O que está embutido na ideia do pedido de vista? Que aquele que está exercendo a judicatura ainda não se convenceu, nem para um lado, nem para o outro, daquilo que ele tem de julgar. Então não pode fazer como o Alexandre de Moraes no Supremo, né? 1h30 de nariz de cera, estuda o todo processo, mundo aguardando o voto e o cara pede vista. Estuda o processo e dá uma sentença mais gabaritada. Porém, é inegável que qualquer pessoa que esteja julgando algo há de sentir o aroma que envolve todo aquele julgamento. O Brasil clama por celeridade. Felizmente, me parece, Edgar, que a questão Temer ou não Temer vem fazendo com que o brasileiro se aproxime das questões políticas. E e eu sou sempre um otimista, do copo meio cheio, meio vazio, esse é o lado bom do que nós estamos passando. O povo brasileiro cada vez mais conhece de política e, especialmente, conhece os seus maus políticos. E eu queria só, ainda fazendo um parênteses aqui, no que você falou sobre o Atlas da Segurança, né? Nós temos um percentual gigantesco de jovens 16, 18, 20, 22, 23 anos, negros, morrendo todo dia. O centro-oeste, principalmente o norte, aliás, norte e nordeste, não é? É onde temos as principais vítimas. Ontem eu acompanhava atentamente a Globo News, o Em Pauta, né? Quando o Guga Chakra, de Nova York, indignado com os números que estavam sendo noticiados ali, usou um termo pesadíssimo, mas eu acho que é a realidade. Há um genocídio no Brasil. Sim. De negros nessa faixa etária. Enfim, sabe? Agora, com essa situação toda, Esmeralda, nós estamos vivendo aí, né? Cai Dilma, entra Temer, a economia balança, aí não sei o quê, o ministro e tal, o outro é preso, o outro está na cama, agora o Temer denunciado, o Cunha está preso, o Sérgio Cabral, enfim, a política brasileira sendo passada ali, Lula, não é? No paredão, enfim, uma situação absolutamente terrível.
uma série de questões importantes do nosso dia a dia, enfim, vão ficando meio que de lado. Na mídia a gente não consegue, né? Era um assunto importante para a gente colocar em destaque, colocar em debate, enfim, né? Embora isso não esteja acontecendo diretamente aqui no estado de São Paulo e na nossa região, essa coisa do genocídio, né? O homicídio é uma coisa assim, você sabe, impactante, né? Aqui, isso é uma coisa que a mim cala fundo, né? Em razão da minha origem, mas basicamente o objeto destas pesquisas, de toda estatística, o grande componente é de jovens negros da periferia. Sim. Então, é o 3P. Classes humildes. Preto, pobre da periferia. Essa é a verdade. Mas o fato é que uma coisa que me chamou a atenção também na divulgação desses dados de ontem foi que o Brasil responde por 10% dos homicídios no mundo. No mundo. Isso é uma coisa incrível. Porque quando você fala, Paulo, o número de redução de homicídio no Brasil é de 44%, em São Paulo é 44%, quando no Rio Grande do Norte, se eu não me engano... Em São Paulo é 12%, mas eu gostaria de fazer só essa observação. 12% no geral, mas há um recorte específico no estado de São Paulo que me deixou apavorado. Estado de São Paulo, jovens de 17 a 29 anos, 40. O número volta a 40, Edgar. No estado de São Paulo, a nossa juventude está sendo assassinada. No lugar das escolas, está indo a morte. Dos 17 aos 29 anos, São Paulo, que estava com 12 para cada 100 mil, volta aos 40, quase encostando nos 44 do resto do país. Que, claro, em São Paulo há muito mais idosos. Aqui se vive mais, a qualidade de vida é melhor. Então, no geral, a gente cai estatisticamente. Mas no recorte específico que o amigo fala com a propriedade da alma, nós chegamos a 40 a cada 100 mil. É gravíssimo. É gravíssimo. Os 44 que eu fiz referência eram um percentual, porque ele fazia a comparação com... E esses números que você nos traz são esses mesmos? Exatamente Mas o fato é que no Rio Grande do Norte você tem um aumento de mais de 200% no índice de homicídio, em alguns outros estados do Nordeste, e em São Paulo, porque é aquele negócio, o sujeito é roubado, tem um furto, tem um roubo na praia, roubaram o celular do menino. O pai do menino não leva ele à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Então fica fácil fazer estatística assim, quando você não vai reclamar para a autoridade policial, que pode de alguma maneira... E aí os números estão sempre em queda. Estão sempre em queda. Então isso aí fica ótimo. A situação está sempre melhorando, né? Assim, o secretário de Segurança Pública sempre apresenta números cada vez menos negativos. Positivo, é claro, é banalizar a vida, né? Banalizar a morte, claro, né? Mas cada vez menos negativos, o que fica absolutamente, como a gente pode acompanhar aqui, fora da realidade, né? Bom, o Leopoldo, o Esmeraldo, o nosso Paulo de la Rosa também, essa coisa dos terminais líquidos, né, que a gente acabou não entrando semana passada, nem nada, enfim, né, mas é assunto para a gente debater aqui durante anos, né, porque é difícil fiscalizar esse pessoal, não, Leopoldo? Mas todos os terminais, eles acabam sendo fiscalizados. Para eles iniciarem suas atividades ou regularmente, eles têm que apresentar uma série de certificações. Em relação, apesar do episódio que aconteceu envolvendo um terminal de granel líquido, né, o terminal da Ultracargo, enfim, apesar disso daí, é uma atividade extremamente segura, especialmente porque ela envolve umas normas nacionais e também normas internacionais. Nós temos aqui em Santos a sede da Associação Brasileira de Terminais Líquidos, que acompanhou todo esse processo. Inclusive, novas normas foram criadas logo após esse incêndio para aumentar o rigor, mas há necessidade, sim, do Porto de Santos estar preparado para qualquer tipo de sinistro. Há algumas iniciativas da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a autoridade portuária, nesse caso, está se buscando um maior treinamento de profissionais, está se buscando, inclusive, já estão ocorrendo até mesmo simulados, e ainda este ano a ideia da Companhia Docas é realizar um mega simulado envolvendo, inclusive, a população, caso a população tenha que ser deslocada de uma área para outra. Fatos estão ocorrendo, mas ainda há necessidade de investimento, a necessidade de se melhorar a questão da infraestrutura para ajudar a região, caso esse tipo de sinistro venha a ocorrer, para que a resposta seja o mais rápido possível. As normas existem, os terminais,
salvo o melhor juízo, eles acabam seguindo, e mesmo porque se não seguissem, há uma gama de órgãos fiscalizadores que vão desde a ANTAC em Brasília e o Ministério dos Transportes. Mas funciona isso? Acaba assim, especialmente porque a maior parte desses terminais de granéis líquidos são de multinacionais. São de empresas que, se um problema for verificado em alguma das suas instalações, o prejuízo que eles acabam tendo com ações na Bolsa, com a perda de certificação e com a perda de negócios, acaba sendo severo. Então, até mesmo do ponto de vista financeiro, é um erro que não pode ser realizado, não pode ser percebido. Há algo que tem que ser feito de forma séria. Sinistros podem acontecer, sim, sinistros infelizmente podem acontecer, mas nós temos que estar preparados para ele. E depois dos últimos sinistros, o Porto de Santos iniciou uma série de medidas que estão sendo desenvolvidas e que têm que ser efetivamente concluídas para que a segurança aqui da região, pelo menos para que a população encare o porto de uma forma mais segura. Carlos Meraldo, perdão. O que eu acho, o Leopoldo falou, é verdade. Quer dizer, o interesse da BTL, o interesse dos terminais, a relação dos terminais com os seus investidores. Eu já visitei terminais de granel líquido e os procedimentos de segurança, isso não pode ser só para visita, obviamente. Os procedimentos de segurança no cotidiano, eles são muito rígidos. Porque quem está ali não quer morrer. Mesmo no incidente da Ultracargo, demorou lá aqueles 10 dias para debelar o fogo, mas a tragédia podia ter sido muito maior se os procedimentos de segurança não fossem disparados imediatamente. Sim. Então isso, até o Coppitti, que hoje é o presidente da BTL, né? Ele voltou para Santos, que foi diretor comercial da Codesp durante alguns anos, e é um sujeito que tem, no período que eu convivi com ele na Codesp, um sujeito muito sério assim, na atividade, no caso dele, a atividade de diretor comercial, e eu não tenho dúvida de que, como um executivo da área portuária, que ele já é há décadas, ele vai, de alguma maneira, tentar encontrar o grande conserto entre os terminais, porque também tem aquela coisa de que não está dentro do porto organizado. Não. E aí, mas nessa hora, um não quer assumir uma responsabilidade que o outro tem, mas... Meu amigo, na hora do acidente, não tem responsabilizar, resolve o problema e depois... O sinistro não respeita limite. Na verdade, é toda uma cadeia de negócios que é afetada, é a região que é afetada. Depois do Ultracargo, nós tivemos, alguns meses depois, quase um ano depois, né? Foi em abril de Cabo 2015, Cloro, não. Depois foi Local Frio. Local Frio, aquele vazamento que vinha de Guarujá. Janeiro de 2016. 16, né? Todo mundo respirando um ar que... doía, incomodava, enfim, era um ar forte, né? Estava na cara que havia um vazamento forte aqui na região, ninguém sabia o que, depois vieram as explicações, enfim. E aí, diagnosticaram, afinal de contas, que gás era aquele? Não, o gás, sim, o gás foi, na verdade não, era um outro tipo de gás, era um produto, que na verdade, era um gás liberado a partir da combustão de um produto que estava armazenado num container. Esse produto acabou entrando em contato com água, com umidade, enfim, e entrou em combustão, é uma característica química, e ali demonstrou uma das fraquezas da nossa região. Não se sabia pontualmente o que guarda cada container. E esse era o principal risco. A população vê container passando para cima e para baixo aqui na região e não sabe o que tem dentro. E nesse momento do sinistro, buscou-se essa informação e houve um delay, houve uma demora para se obter isso daí. Tanto é que a primeira informação identificava um produto que exigia acho que colocar pano úmido. E depois o correto era pano seco, para a pessoa se proteger. Dessa polêmica. Com base nisso, as próprias autoridades e as empresas se uniram e agora tem um banco de dados de todas as cargas que são movimentadas aqui no porto, de cada container que passa aqui no porto. Há um banco de dados que funciona fora da área do porto, para caso algum sinistro ocorra, esse banco de dados estar protegido e assim municiar pelo menos as autoridades e facilitar o combate. Diga, Paulo. Eu fico impressionado como essa bancada tem o poder de acabar tornando os assuntos afins. Foi dito aqui com muita propriedade que falta representatividade na região, representatividade política. E queiramos ou não, gostemos ou não, vivemos dia e noite política. Então, precisaríamos ter representatividade à altura para que as leis
em matéria de segurança portuária fossem absolutamente up-to-date, aquela mais apropriada para o momento. E um papel fundamental do parlamentar que é esquecido, Esmeraldo, a fiscalização. Nossos parlamentares não acompanharam para e passo essas questões tão prementes do porto, que sim, põem em risco a região como um todo e desqualificam a nossa galinha dos ovos de ouro, que é a grande força motriz da região, o porto. Estamos encerrando aqui o nosso ponto de vista desta terça-feira, né? Assunto sempre interessante, importante, empolgante, aeroportuária. Muita gente desconhece aí alguns dos detalhes fundamentais, é isso que a gente tenta trazer para você aqui, com as participações sempre importantes aqui do nosso Leopoldo Figueiredo, que vai voltar aí em outras oportunidades com a gente para continuar falando sobre isso que disse o nosso Paulo Della Rosa, é uma verdade, né? Claro, a mola propulsora da economia da cidade e da região segue sendo puro. Obrigado, Leopoldo. Esmeraldo sempre conosco, o Della Rosa também, e a Bárbara atenta às redes sociais. A gente juntos, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.